Bom, eu dou as boas-vindas a todas e a todos e para dizer que é sempre com alegria que nós nos encontramos aqui hoje para a nossa aula virtual da disciplina Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica. Portanto, devido a um compromisso que eu tenho daqui a pouco, pedi para trocar com o Padre Bruno, né, e dar o primeiro tempo. Nós vamos hoje é a nossa terceira aula, segunda aula virtual, conforme a nossa programação. Nós vamos abordar um tema interessante, na medida em que permite fazer a ligação com uma outra disciplina que é a História da Educação 1. Portanto, vamos procurar fazer uma espécie de enquadramento histórico do ensino religioso nas escolas, aqui em Cabo Verde, né? Ou seja, pontuar alguns marcos do ensino religioso no contexto mais global. Quando dizemos Cabo Verde, aqui estamos a referir desde os primórdios até os dias de hoje. Portanto, tem à frente os objetivos e os conteúdos, né? A nossa próxima sessão vai ser as tecnologias digitais ao serviço do ensino religioso, os conteúdos e inclusive a apresentação da aula já está disponibilizada na plataforma. Hoje partilhei também esta apresentação, suponho que já tenham lido, pelo menos a maioria, para permitir uma discussão, um diálogo, logo após esta breve apresentação. Vamos abordar nesse enquadramento, que chamamos de enquadramento histórico-legal, dois aspectos, né? Primeiro, a questão do ensino confessional e não confessional, e depois pontuar os marcos, né, históricos, fazendo um pouco o historial, as principais referências, os principais marcos do ensino escolar religioso aqui em Cabo Verde. Para isso, para abordar este tema, nós temos alguns suportes. Partilhamos um texto do livro, ou da brochura Fórum de Educação Moral e Religiosa Católica. Partilhamos uma parte, também um texto extraído do livro, o texto O Seminário Liceu de São Nicolau, e mais dois textos suplementares que podem ler, né, que podem um texto sobre a confessionalidade do ensino, portanto, religioso, o ensino confessional, o ensino não confessional, enfim, temos um conjunto de suportes. Nesta apresentação, nós vamos basear, sobretudo, nesta primeira obra, pontuando apenas alguns aspectos, os aspectos mais relevantes, para não tornar a aula muito pesada, muito densa. Primeiro aspecto, quando nós olharmos, e o próprio texto aborda esta questão, logo na página 61, primeiro aspecto temos, né, primeiro, o texto fala do binômio política-religião. Política-religião em Portugal, naturalmente entendendo Portugal no contexto europeu. E
Depois vai dizendo que o poder e a influência do Papa e da Igreja Católica eram de tal forma evidentes que não existiam fronteiras entre o poder espiritual e o poder político. Portanto, nessa altura, portanto, havia a fronteira entre o poder, portanto, a Igreja e o Estado era muito difícil de diferenciar. Portanto, havia uma confluência. Toda a história portuguesa, neste caso, inclusive a história do ensino, desde a fundação da nacionalidade até muito recentemente, nós vamos ver nos marcos, foi marcadamente, digamos, político-religioso de índole católica, apostólica, romana, mantendo as instituições educativas, como todas as demais instituições, uma ligação privilegiada com a Igreja Católica. Aqui fazemos um subtítulo para olharmos a relação, a questão religião do Estado, né? Entender um pouco o ensino confessional. Né? Um dos marcos, uma das referências é a Constituição de 1822, que já vinha antes, mas a Constituição continua a afirmar que a religião católica apostólica romana era a religião do Estado, né? Do Estado português, naturalmente, e aqui subentendia todas as regiões, né, ou as províncias, na altura, as províncias ultramarinas, onde inclui Cabo Verde. Estamos em 1822 e lembrem que a Diocese de Santiago de Cabo Verde foi fundada em 1533. Portanto, aí nós estávamos naturalmente incluídos dentro desta ideia, desta afirmação em como a religião do Estado era a religião católica apostólica romana. De seguida, temos a Carta Constitucional de 1826, né, que volta a reafirmar a religião católica continua a ser a religião do reino e ali admite que as outras religiões são permitidas aos estrangeiros com seu culto doméstico ou particular em casas destinadas para esse efeito. E volta a nova Constituição, 1838, volta a reafirmar a mesma ideia em como a religião do Estado é a religião católica apostólica romana. Mas nessa altura, pois temos aí todo o processo da separação do Estado e da religião, em busca de um ensino neutro. Aqui há muita influência, o texto fala da influência europeia, né, das disputas em vários países europeus e sublinha a queda dos chamados estados papais da Igreja, ou pontifícios, em 1870, e o Concílio Vaticano I, 1871. Vocês, numa das disciplinas acho propedêutica bíblica, mas sobretudo a história da Igreja, vocês vão compreender muito bem essas referências, esses marcos. Portanto, o Concílio Vaticano I e, sobretudo, há um trabalho em cima do Concílio Vaticano II. Havia na Europa uma tendência para extinguir a influência da Igreja Católica da vida política. Portanto, uma busca, uma procura de construção de uma sociedade laica, liberta da monarquia e da religião. E todo o debate em torno do laicismo
e da ideia de uma educação autónoma, de uma educação neutra, de uma educação antirreligiosa. Portanto, esse debate nos conduz, vai arrastando até a proclamação da Primeira República em Portugal, em outubro de 1910, não é? E com consequência imediata na extinção do ensino da doutrina cristã nas escolas primárias, imediatamente, 5 de outubro, a instauração, a proclamação da República, logo 22 de outubro, essa extinção, e em um ano depois, abril de 1911, temos a lei da separação do Estado e da Igreja. Mas, digamos que é uma lei que não teve assim uma durabilidade, não perdurou tanto. A Constituição da República de 1911 estabelece aí o Estado passa a reconhecer a igualdade política e civil de todos os cultos e o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos, particulares, etc. Mas, como se diz, não é assim de pouca dura, porque estamos em 1919, mas já em 1926 houve a proclamação da Segunda República e uma nova etapa da relação entre o Estado e a Igreja. E tanto temos como referência o Concílio Plenário Português para redefinir, restabelecer de forma assim muito mais clara, porque na verdade nunca chegou a haver essa separação. Portanto, aqui vale a pena dizer um marco em Cabo Verde. Eu isso depois descobri, estamos em 1911. Sabemos que em Cabo Verde, por exemplo, até 1914, o registro de nascimento era feito nas igrejas. Portanto, só para verem o papel, portanto, era o registro do batismo que vigorava como registro de nascimento. Portanto, foi a partir, até 1914, a partir dessa altura em que houve a separação efetiva, no caso aqui em Cabo Verde, e o registro passou a ser, não é, efetuado nos serviços de registros no serviço civil. Estávamos a ver a Segunda República, com a Constituição de 1933, que volta a reconhecer a Igreja, a influência nas instituições, sejam a instituição do ensino, sejam a sociedade de uma forma geral, numa espécie de trilogia: família, escola e igreja. Portanto, eu ainda vivi essa parte. Portanto, esse período que perdurou, na altura, por exemplo, Deus, Pátria e Família, nós a sentíamos, inclusive, através do ensino da moral, da educação moral nas escolas, porque na altura tínhamos o ensino confessional. Houve vários decretos sobre a implementação da instrução moral e civil, né? Várias evoluções, uma nova visibilidade da religião católica, parecendo mais programas de religião católica confessional, com abundantes conteúdos católicos, isso olhando o programa de 1937. Entretanto, temos um marco muito relevante,
que é o acordo entre o Estado português e a Santa Sé, a Concordata de 1940, que, no caso, aqui em Cabo Verde, né, nós, nessa altura, estávamos sob a chancela dessa Concordata, que vigorou, pelo menos, até a independência e depois até a assinatura da Concordata entre Cabo Verde, já enquanto Estado independente, com a Santa Sé. Isso vamos ver mais à frente. Portanto, a religião e moral católica passam, a partir dessa concordata, a ocupar um lugar de destaque nessa, portanto, lugar de destaque nas escolas. E surgem, entretanto, outros meios, né, como as rádios. A Rádio Renascença, que ainda, portanto, tem uma influência enorme, mas também os jornais e revistas, portanto, outros meios de comunicação para suportar, para reforçar o ensino não só escolar, como o ensino extraescolar, o ensino informal ou o ensino não formal, conforme se queira. Temos um elemento aqui à frente relevante, né, que é o Concílio Vaticano II, que foi idealizado em 1962, né, até 1965, foi concluído, portanto, com um lema: renova a face da Igreja Católica e a liberdade religiosa. Portanto, colocando a pessoa humana com direito, restituindo o direito à liberdade religiosa a todas as pessoas. De seguida, nós temos ali um aspecto relevante, que isso tem a ver também com Cabo Verde. Em 1970, no dia 1º de julho, Papa Paulo VI recebe os líderes do movimento de libertação dos países, não é, os países africanos de língua portuguesa, com 3 líderes: Amílcar Cabral, não é, o Agostinho Neto de Angola e o Marcelino dos Santos de Moçambique. Naturalmente, Portugal, não é, naquela perspectiva que nós já vimos, com a Igreja com um peso relevante, mas que, entretanto, estamos em 1970, praticamente todos os países anglófonos já teriam a independência, os países francófonos em 1960, faltavam apenas os países, né, de língua portuguesa, e Portugal mantinha uma espécie assim de um colonialismo que era muito contestado, e o acolhimento, a recepção do Papa, não é, dos líderes pelo Papa, terá gerado alguma polêmica, algum desconforto entre o governo português e o Vaticano, inclusive com ameaça de denúncia da concordata. Entretanto, aquilo acalmou, né? E a lei de 1971 sobre a liberdade, uma nova lei, realça que o ensino ministrado pelo Estado será orientado pelos princípios da doutrina e moral cristã tradicionais do país. Portanto, reforça ainda mais essa questão, né? E até que imediatamente, estávamos em 1971, entretanto chegou 74, a Revolução dos Cravos, com a instauração da democracia em Portugal e, portanto, a afirmação, a instauração da Terceira República, e a partir daí, portanto, o ensino confessional, o ensino religioso, terá tido novas orientações. Então, temos o protocolo adicional à concordata de fevereiro de 1975. Cabo Verde estava aí num processo
de independência, e a Constituição Portuguesa de 1976, portanto, estabelece a não confessionalidade do ensino público. Portanto, ou seja, nós até 1970, no nosso caso, entre 75 e 76, 75 houve a independência, houve uma situação assim um pouco complicada, mas do ponto de vista formal, portanto, com a Constituição Portuguesa de 76, de 1976, estabelece-se a não confessionalidade do ensino público. Aí, se nós podemos olhar rapidamente os marcos, aquilo que eu chamei marco histórico legal do ensino, para a gente chegar até lá, retomando, temos a criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde, que é a primeira igreja, ocidental, né, na África Ocidental, estabelecida aqui em Cabo Verde. A Diocese de Santiago de Cabo Verde tinha jurisdição sobre a sub-região, inclusive. A religião do Estado e a religião católica apostólica romana, a Constituição de 1922. Sublinhei também o Seminário Eclesiástico da Diocese de Cabo Verde, em 1866. Inclusive, vocês têm um texto sobre o seminário. O Acordo de 1900, a Concordata de 1940, a criação do atual Seminário Diocesano da Praia, em 1957, que eu tive a sorte de frequentar em 1973, a liberdade religiosa, a disciplina da religião e moral católica, o protocolo adicional que eu referi. Chegamos em 1975, 1976 cai o ensino público e eu sublinho ali a cor azul, Cabo Verde, entretanto, fica num stand-by em relação ao ensino escolar religioso. E com alguma polêmica, mas com digamos, uma situação um pouco de desconforto, porque só em 1980 é que teve a sua primeira Constituição. E a Constituição diz, num artigo 1º, também partilhei a Constituição, creio, nos documentos, Cabo Verde é uma república soberana, democrática, laica, unitária, anticolonialista, anti-imperialista, mas sublinha, portanto, a condição de ser uma república, um país laico. Não é? Tivemos abertura política, a outra Constituição de 1982, já num contexto de democracia, de multipartidarismo, com a Constituição de 1992, temos no artigo 2º, fala da separação entre a Igreja e o Estado. Mas, entretanto, não há clarificação sobre o ensino escolar religioso. Até que, em 2013, temos o acordo assinado, a assinatura do acordo da concordata, da atual concordata, e, entretanto, a assinatura da concordata terá gerado alguma polêmica na altura, em 2013, para minimizar essa questão, o Estado, portanto, o governo de então, teve que publicar a Lei da Liberdade de Religião e Culto em Cabo Verde, né? Que nós vamos ver na próxima aula, na próxima sessão vamos debruçar sobre o acordo, sobre o acordo entre o Estado de Cabo Verde e Santa Sé e essa Lei da Liberdade Religiosa e a introdução da disciplina. Portanto, esses 3 aspectos, a autorização. Portanto, já no ano passado, houve esse período
entre 2013, 2014 a lei, 2015, imagina, 2015, 16 até 2019 e 2020. 2019, abril de 2019, é que houve uma autorização do Ministério da Educação para a implementação desta disciplina da educação moral e religiosa católica nas escolas públicas, em condições que vamos ver, não é, mais na próxima sessão. Não é? Vamos debruçar sobre esses três aspectos, compreender, não é, melhor para podermos estar seguros, estar firmes, estar ciente da bondade desta disciplina nas escolas. Assim, em síntese, de uma forma breve, de uma forma resumida, o ensino confessional e o ensino não confessional, compreendendo, naturalmente aqui é um pequeno resumo que eu trago, diz o texto, aí vocês têm um segundo texto, né, que podem ler, que eu, por acaso, hoje que eu partilhei, né, não tinha partilhado ainda, diz ali que o ensino religioso trata-se de uma disciplina que aborda os fundamentos da religião no geral. Para o ensino religioso confessional, refere-se à escola vinculada ou pertencente às igrejas ou confissões religiosas. E diz que a escola confessional baseia os seus princípios, os seus objetivos e formas de atuação numa religião específica, diferenciando-se, portanto, das escolas laicas. No caso de Portugal e, por conseguinte, de Cabo Verde, durante o período pré-independência, antes da independência, pode-se concluir que havia, portanto, que a escola era confessional, porque, como vimos, a religião católica era considerada a religião do Estado. Em consequência disso, a disciplina de educação moral e religiosa católica, portanto, está vinculada à Igreja, baseia-se na corrente filosófica teológica católica, ou seja, as aulas de educação moral e religiosa católica seguem os ensinamentos da religião católica naturalmente. Né? Portanto, diz, né, o texto aqui estou a citar, pode-se ter ensino confessional em disciplinas não obrigatórias nas escolas públicas, o que não entra em conflito com a laicidade do Estado, na medida em que a disciplina tem caráter facultativo, como é o caso de Cabo Verde. Portanto, o grande debate que nós temos é se Cabo Verde é um país laico, por que que havemos de ter a disciplina de educação moral e religiosa católica. Mas aqui os textos, a literatura nos ensina, nos mostra que não, portanto, que pode-se ter esse tipo de ensino em disciplinas não obrigatórias nas escolas públicas, né, que de forma alguma entra em conflito com a condição da laicidade, na medida em que essa disciplina, no caso, tem um caráter facultativo. Portanto, amigos e amigas, era esta breve apresentação que eu queria fazer, né, para suscitar debate, suscitar perguntas, comentários, considerações, não é? Sendo certo, né, como eu disse, esta disciplina é uma disciplina que vai entranhar em outras, particularmente, neste caso, este tema, na história da Igreja Católica. Vocês vão ter no segundo semestre a disciplina História da Igreja Católica 1 e no segundo ano a História da Igreja Católica 2. Portanto, nessa altura, portanto, esses elementos são importantes, são relevantes para a compreensão, né? São pré-requisitos para essas disciplinas. Portanto, eis assim, de forma breve, podemos, neste ponto, abrir debate
abrir para perguntas, para comentários, para aquilo que entenderem, né, proceder. Devolvo a palavra. Espero ter comunicado, ter sido compreendido. Portanto, a palavra está franqueada para o grupo. Bom, boa noite. Senhor professor, sim, a minha preocupação, ou seja, não é tão bem a preocupação, mas a minha questão em termos de partilha, porque ao ler os documentos, certo, eu sei que essa disciplina tem uma preocupação em fazer, digamos assim, conhecer o valor, o lugar da religião católica em Cabo Verde. Ao ler os documentos, bom, o meu pressentimento é que os documentos estão refere aos professores. A minha questão é essa. Certamente a maioria dos colegas que estão aqui são professores, ou seja, aspiram a essa profissão para o ensino, mas aí está a minha questão. Verdade que antes de ir ensinar é preciso conhecer, aprofundar, colocar em prática. Também guardei comigo a questão do, não sei se o professor ou bem o senhor padre, quando ele fazia a sua exposição, onde ele referiu que é verdade de saber distinguir a catequese nesse âmbito dessa disciplina na escola e fazer a diferença entre catequese a educação moral e religiosa católica. Sim, essa matéria. Sim, obrigada. E essa matéria. Então, o meu pressentimento é que essa disciplina está a chamar a atenção aos professores. Eu me pergunto, é verdade que eu não sou professora, fiz uma formação não na área do ensino, mas na área da saúde. Como que eu vou aplicar, ou seja, qual é a minha, como que eu posso dizer, a minha posição fora do professor, como que eu posso aplicar essa disciplina no âmbito da minha profissão, ou seja, na minha pastoral, qual é o meu papel, a minha função. Sabendo que eu não sou professora, não trabalho com os estudantes, mas trabalho com as crianças a nível da igreja. A nível da igreja, eu sei como enquadrar essa disciplina. Eu sei como enquadrar essa disciplina, mas, por exemplo, como que eu posso colocar em obra, em função, essa disciplina, sabendo que eu não sou professora. Certo. Alguém quer comentar, quer ligar essa preocupação? Ou senão eu posso esclarecer. É assim, nós neste curso é um curso de especialização em ensino religioso. Portanto, o que é que nós fizemos? Primeiro, o curso surge na decorrência da implementação da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Nós verificamos, no ano passado, tivemos uma dificuldade enorme em identificar, em encontrar
os professores e as professoras para assegurarem esta disciplina. Então, nós, em face a esta dificuldade, nós, e em diálogo com as instituições de formação em Portugal, particularmente a Universidade Católica de Portugal, nós vimos da necessidade de nós termos aqui em Cabo Verde uma formação nesse domínio. O que é que nós fizemos? Pegamos o curso de especialização em ciências religiosas, que é um curso um pouco mais abrangente, e trazemos para esse curso algumas disciplinas. Por exemplo, esta disciplina, Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica. Nos outros sítios, irmã Mira, em Portugal, portanto, não está incluído. Mas nós aqui vimos da necessidade de incluir neste curso algumas áreas do ensino religioso, né? A didática do ensino religioso, a identidade, portanto, esta disciplina, identidade, na altura a psicologia do ensino religioso, porque nós quisemos, por um lado, formar futuros professores, né? Por um lado. Por outro lado, ter também pessoas que estão ligadas ao serviço pastoral, que não sendo professores ou professoras, mas podem no dia a dia. Aqui o que é que nós temos, irmã? Temos, primeira questão, a questão do ensino confessional e do ensino não confessional. Esta questão é uma questão que extravasa o ensino da educação moral e religiosa católica. Portanto, precisamos saber. A história da igreja, esses elementos, portanto, entra na história da igreja. Há uma questão muito relevante que todos nós, seja professor da disciplina, seja agentes pastorais, nós devemos ter muito bem claro a diferença entre a catequese e o ensino da educação moral e religiosa católica. Seja nós como professores para estarmos seguros, seja nós como agentes para ajudarmos, não é, nessa tarefa, porque a igreja é suporte, não é, é o espaço propício para ajudar, para auxiliar na implementação, na consecução dessa disciplina. Portanto, é por isso que nós introduzimos, no caso da irmã, no caso daí a nossa amiga que é médica, temos pessoas das outras áreas, discutir como o delegado do fogo, da Brava, portanto, temos ali 7 pessoas, mas, por exemplo, o próprio delegado disse, eu vou fazer essa formação não para ser professor da disciplina, mas para fortalecer a minha formação e poder ajudar os professores e ajudar na implementação desta disciplina que eu estou a ver. Eu preciso primeiro formar-me para poder ajudar. Portanto, é um pouco nessa lógica que nós trouxemos esta disciplina Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica para a disciplina, e eu, como estou vinculado à Comissão de Implementação da Disciplina Educação Moral e Religiosa Católica, estou dividido entre essa comissão e a escola, né? Por isso eu asseguro a disciplina e, como eu vos disse na aula passada, em diálogo com o Secretariado Nacional de Educação, né, Cristã de Portugal, porque não temos todos os elementos, nós estamos num processo de aprendizagem e é por isso que a professora Lígia ainda está aqui hoje, temos um encontro com ela mais tarde, ela regressa amanhã, veio durante um mês e foi para as escolas, foi inclusive a São Vicente, né, a Santa Catarina, não chegou de ir à Ilha do Fogo, mas pelo menos para conhecer a experiência, como é que nós estamos a fazer, portanto, e ajudar-nos nesta disciplina. Portanto, é um pouco nessa linha, irmã Mira, que nós temos. Você
mesmo não podendo ser professora da disciplina, né? Se puder, portanto, no caso das pessoas que estão aqui, portanto, lá onde estiverem, tendo formação, tendo a informação suficiente nessas áreas, né, podem ajudar em certa medida, né, na consecução do objetivo, porque o objetivo é amplo, é a formação da pessoa humana, não é só o ensino no sentido restrito, mas é sobretudo a formação e a formação da sociedade, né, global. Nós acreditamos que mais tarde, quando tivermos a disciplina suficientemente penetrada no ambiente escolar, e a escola é uma microsociedade com respaldo, com reflexo na sociedade global, nós teremos, né, um contexto muito mais favorável, muito mais propício. Não sei se, em face a esses comentários que eu fiz, se há considerações, se há perguntas, se há também outros comentários que desejam fazer. Estejam à vontade. Sim, professor, percebi. Desculpa. A minha preocupação é a raiz porque sei que, bom, em relação às outras matérias, por exemplo, propedêutica bíblica, aí ao falar da Bíblia, então, o efeito de que a disciplina está direcionada, está a falar dos professores, como se estão a tirar a atenção dos professores. Aí que veio essa minha questão. Eu, como não professora, e nem quero exercer essa função, porque... Então, isso que me questionou, porque antes de me fazer a inscrição nessa formação, eu li todo o documento e vi que é muito, muito importante, não somente para os que serão professores para ensinar, mas para a nossa própria autoformação. E eu senti na obrigação, enquanto religiosa, enquanto missionária, fora do meu país, trabalhando com os cabo-verdianos que estão aqui presentes, eu senti que estou precisando desse bagagem para poder ajudar os outros. Mas, ao fazer a pesquisa, ao ler o documento que o senhor professor nos deu, eu vi que essa disciplina está falando dos professores. Então, eu disse, será que é daí que surgiu a minha questão? Não, exato, exato. Mas veja que é só as minhas disciplinas, porque eu asseguro o ensino religioso. Mas já quando tiver o professor Jairzinho a dar a história da Igreja 1, a história da Igreja 2, a professora Matilde, os outros professores da teologia, etc., né? A partir daí você vai... Por isso que eu pus essa questão, porque as outras disciplinas são amplas, não está a falar de professores, doutores, enfermeiros, não. Mas essa disciplina chama atenção aos professores. Exato. Não, esta disciplina é uma área específica, porque veja o objetivo. O objetivo número 4 é preparar as pessoas para assegurarem essa disciplina. Portanto, a irmã estará, com este curso, estará apta, estará habilitada para. Mas mais do que professor, irmã, nós temos uma perspectiva, não de professor, mas de educador e de educadora. Portanto, vamos colocando nessa condição de educador e de educadora, portanto, nós podemos perfeitamente ajudar e contribuir, e de que maneira, com esta disciplina, não é? Na consecução do objetivo que a Diocese pretende. Boa noite. Boa noite, aqui é a Janaína. Sim, Janaína. Sim, tudo bem. Irmã Mira, acho que estamos quase no mesmo barco, mas na verdade eu vejo essa parte, onde tem toda a formação que é comum, isso vai nos fortalecer no nosso crescimento da fé e podemos fazer paralelismos com a nossa, ou então alguma coisa que a gente possa fazer, digamos, uma associação ou transpor esses ensinamentos para as nossas profissões. Eu creio nessa parte das aulas do professor Flores que são realmente mais direcionadas inicialmente para os professores, mas nós podemos, na verdade, abre o nosso horizonte, porque também tanto somos da área da saúde, trabalhamos com pessoas com culturas diferentes, enfim, tem toda aquela gama de cultura, história, tudo isso diferente,
Então podemos também fazer essa abordagem de forma pedagógica. Porque, geralmente, pronto, o primeiro impulso é, digamos assim, abordar, quando eles nos perguntam, né? Geralmente a gente não faz isso de forma aberta, quando nos perguntam inicialmente, vamos pelo aquilo que aprendemos da parte religiosa. E às vezes, para não termos essa, digamos, para não forçar e para não obrigar as pessoas a entender dessa forma, eu acredito que essa disciplina em si, apesar de ser dirigida realmente pelos professores, na sua, pronto, talvez na base, mas nós podemos aprender, porque abre o nosso horizonte. Porque vemos claramente que eu aprendi aquela diferença entre a questão do ensino da religião moral na escola, a diferença com a catequese. Então, essa aprendizagem que a disciplina nos traz abre o nosso horizonte de que maneira, para essa abordagem de forma mais, digamos, mais suave, digamos assim, uma forma mais atrativa, e vai permitindo que as pessoas no nosso diálogo, talvez elas se interessem. Daí sim consigamos fazer que a discussão seja mais profunda e talvez abordemos nessa outra perspectiva, digamos, um pouco mais direcionada para a nossa religião, para a nossa opção religiosa, na verdade. Mas eu vejo essencialmente essa abertura de horizonte, essa possibilidade de conversarmos de forma aberta, sem que as pessoas sintam que estamos a tentar, que queremos impor alguma coisa, apesar da nossa convicção religiosa, e deixar isso mais aberto, e permitir que pessoas que não sejam adeptas de uma religião, ou mesmo que sejam, pronto, agnósticas, ou tenham outra preferência, se sintam mais abertas para conversar. Porque é uma área que a gente lida com situações limítrofes, com situações complexas, e que às vezes essa parte já é extremamente importante. Mas há pessoas que não acreditam, há pessoas que não sabem como chegar, e acredito que nos dá um pouco isso, essa abertura, essa possibilidade de abordarmos de uma forma mais, digamos, mais ampla, deixar um terreno que eu quero aproveitar nessa parte da disciplina, aprender realmente, pronto, e essencialmente aprender tudo que essa parte do ensino, como é que funciona, tem essa parte que é importante, mas essencialmente aprender o que os professores fazem, que é algo de muito importante e é algo admirável, louvável até. Então, aprender um pouco dessa parte do ensino, dessa parte atrativa, do despertar a consciência crítica das pessoas, que eles fazem com os alunos. Talvez despertar esse terreno e deixar permitir que as pessoas sintam a vontade de perguntar, pelo menos. Ao duvidarem, já é um meio caminho andado para ter um diálogo. Eu vejo isso nessa disciplina. Essa abertura de horizonte. Acho que estamos no mesmo buraco, estamos na mesma área, então acredito que sim. Exato. É tentar fazer essa transposição para a área, bom, a nossa área da saúde, fazer essa transposição para a área da saúde, acredito que seja isso. Tá bom, muito obrigada. Então, Muito obrigado, doutora. Eu, quando vi a inscrição da doutora, disse, bom, está dentro dessa lógica, tanto uma médica, inclusive, né, a querer fazer essa formação, eu entendi imediatamente a lógica, eu disse, bom, bendita a hora, porque, na verdade, não é só para professores, mas, sobretudo, pessoas que podem contribuir, né, lá onde estejam, quer na sua atividade profissional, no caso, quer na atividade pastoral. Professor, posso Ana, sim. Posso acrescentar uma coisa? Isso, naturalmente. Você é a Irmã Ana Maria. Sim, já vi. Irmã Ana Maria. Irmã Ana Maria, diretora da Escola Amor de Deus. Professor, não é preciso tanto. Não, Eu quero vincar a ideia que falou de que somos educadores, porque eu acho que essa ideia nos acompanha em qualquer função, em qualquer missão. Nós na escola, mesmo no nosso regulamento interno, encontra-se educadores docentes, educadores não docentes. Qualquer pessoa que entra para a escola é educador. Mas também eu vejo que qualquer catequista, qualquer agente da pastoral é um educador. A catequese começa pela experiência humana. Nós somos educadores na nossa atividade. E também a Janaína também é uma educadora também.
Nós somos todos educadores onde nós estivermos, porque nós temos sempre que orientar as pessoas da forma como nós educamos as nossas crianças, também as pessoas que vêm ter connosco, temos sempre uma palavra de incentivo, de orientação. Isso é educação. Por isso, estamos a falar de educação moral, então tem tudo a ver. É sempre uma mais-valia. É uma mais-valia para nos ajudar no nosso trabalho do dia a dia, naquilo que nós desenvolvemos com maior qualidade. Eu vejo isso. Exato. Obrigado, Ana. Eu gosto da perspectiva educador, né? Bom, eu em vários sítios me apresento como educador, né? E, bom, também porque trabalhei sempre mais no campo da educação de adultos, educação de jovens, de adultos, nunca sempre me coloquei nesse campo. Mas esta disciplina, este campo de ação, o professor, vamos ver mais à frente o perfil do professor desta disciplina de educação moral e religiosa católica, nós havemos de compreender que a perspectiva é exatamente a perspectiva de educador, mais do que professor, não é no sentido assim restrito. Perfeitamente de acordo. Mas... Olá, professor. Mais, Eva. Quem? Sim, boa noite. Exato. Boa noite, Eva. Eva. Sim, sim. Sim, é assim, eu quando me inscrevi neste curso, eu sou da área da educação, foi a maior motivação é que, pensando na implementação desta disciplina, pensei logo que esta poderia ser a minha missão, trabalhar esta disciplina na escola. Mas a disciplina Identidade da Educação Moral veio a desafiar-me. Eu sinto-me desafiada. Porque eu senti desde o primeiro dia em que tivemos essa disciplina, fiquei com a sensação de que o professor, para lecionar a disciplina da Educação Moral Católica, não é um professor qualquer. Tem que ter a sua identidade. Ao mesmo tempo, fiquei contente porque estou a ver o professor a referir que mais à frente vamos abordar sobre o perfil do professor para lecionar esta disciplina. Mas, no entanto, eu queria partilhar que isto tem exigido de mim, se calhar vai exigir de mim uma mudança, adaptar todo o meu ser, porque aquilo que eu irei ensinar ou partilhar eu tenho que viver. Mais do que dizer é viver. É transmitir, é partilhar com a vida. É neste sentido que sinto-me bastante desafiada. Um pouco da história, eu vejo algo que veio à minha cabeça é tanto vai e vem com esta questão do ensino da religião na escola, ao longo dos tempos. Faz-se, depois para-se, depois retoma. E neste contexto, em Cabo Verde, estamos a iniciar novamente. O que é que está na base disto tudo? O que é que está na base? Antigamente isso já acontecia, parou. Agora vamos retomar. Se calhar daqui a uns anos, se calhar volta-se a colocar o término. O que é que tem acontecido ao longo da história? Era isso essa minha questão, porque eu senti tanto vai e vem numa matéria tão cara, algo tão importante como a religião, a moral. Se calhar é algo que nunca se devia ter abrido mão no ensino, nas escolas. Era isso essa a minha partilha. Exato. Obrigado, Eva. Uma questão muito profunda, né? Bom, realmente esta disciplina acaba por
por trazer. Vocês vão de ver pouco a pouco. Deixa só partilhar aqui o quadro para verem. Nós, no ano passado, com o grupo, foi muito interessante. Nós ainda estamos no início, estamos no enquadramento histórico. Mas quando abordarmos, por exemplo, se lermos com muita calma a educação moral e religiosa católica, um valioso contributo para a formação da personalidade, para a nossa formação. Havemos de compreender. Eu sublinhei o perfil do docente e a formação de professores vocacionados para esta disciplina, mas tem um trabalho extraordinário, que é Educação Moral Religiosa Católica e o Homem Novo do Evangelho. No ano passado terá suscitado enorme interesse, inclusive foi um tema do trabalho, né, trabalho de avaliação. Este ano temos apenas um trabalho, no ano passado, né, acabamos por trabalhar este tema como tema de avaliação, e porque todos se mostraram, né, interessados, houve um debate muito assim, profundo. Para além dos outros temas, aqui a construção de um projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Associado um pouco ao Homem Novo do Evangelho. Portanto, como eu vos disse, esta disciplina é uma disciplina que eu construí em diálogo com essas pessoas, né, com base nesses suportes, onde são textos extraordinários, né, que nós temos em mãos, que podem fortalecer a nossa formação, podem fortalecer, né, a nossa vida pessoal, a nossa vida social, a nossa vida familiar, etc. Agora, em relação à questão que Eva coloca, esse vai e vem do ensino escolar religioso, bom, primeiro é preciso entender, né? Lembrem que o título, o primeiro tema que eu sublinhei, é a relação Estado-Igreja. Né? Depois, o ensino confessional. Nós, até a independência, nós tínhamos em Cabo Verde, era o ensino confessional. A partir daí, por isso eu disse, houve um stand-by. Houve um período em que algumas pessoas até, vejam que o acordo, a concordata, o acordo entre Portugal e Vaticano foi revisto em fevereiro de 1975. Nós, nessa altura, estávamos na euforia da independência. Guiné-Bissau já tinha, não é, tomado a independência e nós estávamos num processo. Então, não houve diálogo. E perdemos um pouco essa carruagem. Né? E durante todo esse percurso, ficamos a hesitar, não é? Nessa hesitação. Imaginem, até 2013. Né? 2013, depois do Vaticano depois do Papa ter nomeado um cardeal para Cabo Verde, né? 2 bispos, portanto, 2 bispos, um cardeal, etc., etc., um trabalho meritório, e a partir daí o governo, e então, né, reconheceu a bondade deste assunto e suscitou a assinatura do concordata, né, desse acordo. Houve polêmica imediatamente, passou assim um pouco despercebido, mas as outras igrejas, particularmente a Igreja Nazarena, né, fez bastante rebuliço à volta disso. Foi preciso, como eu sublinhei, em 2014, a Lei da Liberdade Religiosa para colocar todas as religiões em igualdade de circunstância. E, a partir daí, 2015, começou. Entretanto, houve paragem, houve, né, necessidade de 2017, 2018, refazer todo o percurso, convencer as autoridades. E estamos nesse diálogo, esperançosos de que vamos ter, Eva e todos amigos e amigas,
que vamos ter, a partir de 2023-24, luz verde para a generalização desta disciplina. Porque, e aí vamos ver, né? Acreditamos que com esta formação, vejam que já temos um grupo no segundo ano, que vai sair em 2022, vocês vão sair e não vamos parar. Vamos formar pessoas, pelo menos vamos ter agentes. Quando, no ano passado, quando foi anunciado a implementação desta disciplina nas escolas, as redes sociais, né, choveram, né, com críticas. Tivemos que travar uma luta enorme à volta disso, para podermos, né, aguentar e implementar a disciplina. A partir daí, quando fizemos a formação, iniciamos a formação, envolvemos mais pessoas, neste momento temos um ambiente muito mais sereno, muito mais tranquilo. Acreditamos que com essa formação já teremos pessoas, né, que vão em várias frentes. A doutora Janaína falava um bocado, portanto, cada um no seu espaço, a fazer o plaidoyer, a desenvolver todo um trabalho de fortalecimento desta medida que todos nós entendemos como sendo boas no contexto em que nós estamos a viver. Num contexto em que nós estamos a perder valores, né, os princípios, né, as regras básicas da convivência humana estão em perigo. Portanto, acreditamos que vamos. Portanto, esse vai e vem tem a ver com a natureza, com as questões, com a relação entre o Estado e a Igreja, que é sempre uma relação tensa, né? Sobretudo nos grandes Estados. A partir do momento, Portugal, por exemplo, imediatamente implementou esta disciplina num Estado laico, na linha da conclusão que eu fiz. Portanto, o Estado pode ser laico, mas pode ter uma disciplina com essa natureza, desde que seja facultativa, aí não há problema. Portanto, nós acreditamos que não vamos, tal como acontece em Portugal, não é? E em outras partes, nós podemos manter, portanto, ter esta disciplina no sistema de ensino, nas escolas públicas não superior, sem problemas. Estou a ver duas mãos levantadas há algum tempo, Daniel Monteiro, depois a Sónia. Daniel deseja falar? Sim, muito boa noite. Se me permite nessa questão, e aproveitando já a última questão colocada pela colega, penso que há sempre uma confusão naquilo que é a compreensão de alguns conceitos. A liberdade religiosa, a laicidade do Estado, a liberdade do ensino religioso e o ensino confessional. E esse vai e vem, um dos fundamentos da separação do Estado, como dizia a lei de organização política de 80, a separação do Estado e as instituições religiosas tem muito que ver com aquilo que foi uma certa parte da história, em que a política e a religião eram quase um único corpo. A governação, a gestão dos países era feito pelas instituições religiosas. Se formos à questão da Idade Média, lembraremos disso, dos fundamentos da Inquisição, tem muito a ver o facto de ter havido, nesse período, uma mistura, no fundo, daquilo que é a gestão política do país, na base daquilo que é as questões religiosas. E em Cabo Verde não houve efetivamente nenhuma inimizade entre a Igreja e o Estado. O que houve é uma tentativa, ou um esclarecer de que o Estado não pode, o país não pode ser gerido apenas na base daquilo que são as leituras religiosas, filosóficas e ideológicas, etc., como diz a Constituição atual.
E diz a Constituição também que há liberdade de ensino religioso, ou seja, as instituições religiosas têm liberdade própria de, por via das mesmas, a instituir o ensino religioso. E a questão do confessional se coloca muitas vezes no ensino público, saber se o Estado deve ou pode organizar aquilo que são as filosofias do ensino, da educação, na base também da doutrina religiosa, ou não, independentemente da religião. E penso que essa incompreensão, inclusive, como dizia aqui a colega, muito vai e vem por um lado e por outro. Eu não veria muito bem isso como vai e vem. Eu veria isso mais como o ampliar ou não do relacionamento entre o Estado e as instituições religiosas, porque a Constituição diz que há liberdade de ensino religioso, há liberdade religiosa, os pais e as pessoas, os cidadãos, têm liberdade de escolher nas confissões religiosas que pretenderam, há inclusive liberdade de se poder tomar como faltas justificadas a participação em atividades religiosas, desde que previamente comunicadas, ou seja, não há uma inimizade entre as instituições religiosas e o Estado, é uma discussão que tem muito a ver com a história, uma certa parte da história, que é a intenção de não misturar a gestão política do país com ideias essencialmente religiosas. E daí que é uma questão que se vai colocar sempre, andaremos, se calhar aproveitar até a expressão, sempre nesse vai e vem de saber. Publicamente vamos obrigar os cidadãos a adotarem um ensino religioso específico, que depois se coloca sempre essa questão. E depois, qual é a religião, qual é a confissão religiosa que vamos implementar nas escolas públicas obrigatoriamente? É sempre essa questão. Muito obrigado, está a ser interessante. Daniel Monteiro, portanto, formado em Direito, está nesse campo, portanto, isso enriquece. Temos um grupo extraordinário aqui. Muito bem, muito obrigado, Daniel. A Sônia está com a mão levantada. Deseja falar, Sônia? Sim, senhor professor, muito obrigada. Esperemos que a rede... Mas está a me ouvir? Sim, sim, estou a ouvir. Praticamente, o colega Daniel disse quase tudo que eu tinha para partilhar. Vejo também este vai e vem desta disciplina. Agora, como o colega disse quase tudo o meu pensamento que eu tinha para falar, eu queria só perguntar ao professor, será que esta paragem da disciplina e o recomeço não tem a ver também com a questão política? Exato. Esta é a minha pergunta, professor. Muito obrigada. Porque certo. Faço das palavras as minhas. Exato, exato, exato. Obrigado. Não, o Daniel disse muito bem, e eu também já tinha referido, que isso tem a ver exatamente com as questões políticas, com, portanto, a relação entre o Estado e a Igreja, e que, naturalmente, por detrás disso temos toda a questão política. Portanto, não há dúvida sobre isso. Cláudia, você deseja falar? Já estamos em cima da hora. Vamos a... Cláudia está com a mão levantada de Porto Mosquito depois de ter... Eu que tinha a mão levantada. Como? Mas a questão que eu queria propor, a colega já perguntou, já tenho a resposta. Certo. Também só queria acrescentar que eu acho que esta disciplina
é a disciplina que está a faltar no ensino. Porque vejamos, nós temos tantas queixas do nosso ensino, tantos fracassos. Há uma expressão que usamos muito na rua, que é através dos comportamentos das pessoas que frequentaram o processo de ensino-aprendizagem. Se não equivocava a escola. Porque faltou alguma coisa ali. Estamos a educar as pessoas para o ler e o escrever. Mas a outra parte, a parte espiritual e emocional, não está a ser trabalhada. Eu acho que é por isso que temos muitos caos na nossa sociedade. Eu acho que essa disciplina é a disciplina que falta. Ela nunca devia ficar no vai e vem. É uma disciplina que devia vir e ficar, permanecer. Porque eu tenho certeza que com essa disciplina vamos ter grandes mudanças, mas grandes mudanças mesmo, no nosso processo de ensino-aprendizagem, principalmente aqui em Cabo Verde. Obrigada, certo. Obrigado. Bom, eu estou a ver duas pessoas querendo falar, mas já estamos em cima da hora. Para além do compromisso que eu tenho, já faltam 5 minutos, o Sr. Padre vai entrar. Tenho a Ivanilde e a Lourdes. Ivanilde, você faz questão de... Sem problemas, era só para falar um bocadinho, boa noite a todos, a questão aqui da ética e da moral que está muito associada a esta disciplina e falar da transversalidade desta disciplina no conhecimento de uma forma geral, para todos, ser advogado ou não, aquilo que for ser bancário ou não, portanto a importância que esta disciplina tem, mas podemos falar numa outra ocasião para podermos fazer aqui uma exposição sobre a questão da ética e da moral em termos do conhecimento, mas sem problemas. Certo. Obrigado, Ivanilde. Doutora Fernando, Ivanilde é bancária. Nós temos o tema que eu mostrei há bocado, Educação Moral e Religiosa Católica, um valioso contributo para a formação da personalidade. Portanto, voltamos, é um espaço para a gente discutir esta dimensão. Obrigado. Lourdes. Sim, professor, mas se não temos tempo, não tem problema também. Ok, mas tá bom. Eu apenas queria citar o livro do professor José Pereira Miranda, que fala sobre a família, a fonte de vida. Ele diz que a capacidade humana resume em 3 conceitos básicos que ele define. Uma pessoa pode ser sábia, no caso, se for a pessoa, científica, analfabeta e ignorante. Uma pessoa sábia é aquela que consegue ter no seu interior a escola, a família e a religião. É apenas isso para citar. Podemos ler o livro, é muito interessante. É só isso para não tomar mais tempo. Se calhar depois posso, porque já li o livro, posso partilhar com os colegas depois. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos. Estou a ver a Elsa Correia, mas peço desculpas por causa do tempo. É aquela trilogia que eu dizia há bocado, Lourdes, não é? Deus, Pátria e Família. Portanto, a relação entre a família e a igreja, né, e a escola é fundamental. Se nós cuidarmos dessa trilogia, nós estamos a contribuir para uma sociedade sã, uma sociedade onde a vida é muito mais fácil, onde a vida é muito mais propícia, muito mais humana. Portanto, com isso, amigas e amigas, nós nos despedimos. Desejo a todas e a todos uma boa semana, né? Tudo de bom para vocês. Até a quarta-feira, na nossa aula de Metodologia de Trabalho Científico. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.